Ponte de movimento intenso, de longas horas na fila. Ponte por onde passa a pé, de bicicleta, em pequenos carros e em grandes caminhões o comércio entre dois países. Ponte dos protestos, ponto de sobrevivência de muita gente. Mas antes de tudo, ponte da amizade. Se soubesse que ia ser assim, né, esse movimento teria feito bem maior, né? A passarela seria mais espaçosa, né? Que pelo movimento que vocês estão vendo agora aqui, é um sufoco, né, para atravessar para o lado do Paraguai. Né? Ari Ojeda, João Magalhães, Cid Fistenberger, Diógenes Alves, Dorotel Paredes. 5 funcionários do DNR que ajudaram a construir a ponte da amizade. Nós chegamos aqui com a lancha, o Topal, que era o Dercílio, falou aqui que vai sair a ponte. Eu olhei para cá, não acreditava, não, que era tudo mato do lado de cá. Do lado de lá era uma plantação de abacaxi e banana. E no fundo era só sertão, mato já. Inclusive existia onça naquela época aí. 542 metros de comprimento, quase 14 de largura. A construção da Ponte da Amizade começou em novembro de 56. A inauguração foi em março de 65. Muita autoridade, segurança por dois lados, dois países. Né? Do nosso lado, o nosso presidente é Castelo Branco, do lado de lá o seu Alfredo Stroessner. Né? Então a segurança era muito grande, né? A polícia rodoviária, do contingente quase de São Paulo para cá, veio tudo para fazer, batedores e tudo. Né? No dia da inauguração, vocês pensavam que algum dia a Ponte da Amizade ia ter esse movimento intenso que tem hoje? Não. A gente acreditava que ia haver um aumento de movimento, mas não como hoje. Não como hoje, porque inclusive o engenheiro, o arquiteto que projetou a aduana, até ele falou para mim, falou, olha, Cid, essa aduana é a mais funcional do mundo. Essa ponte eu adoro ela porque faz parte da minha vida, da minha família. Eu me casei aqui, construí família, tenho minhas netas, tenho meus netos. Eu não podia nunca imaginar que ia sair uma ponte num local desse, mas, felizmente, estamos passando em cima dela. Com muito orgulho. Sou brasileiro, continuo sendo brasileiro. Aqui, dois países se encontram, trocam sotaques, experiências e, principalmente, mercadorias. O monumento dedicado à amizade entre dois povos também tem seus momentos de conflito. A travessia do Rio Paraná pela Ponte Internacional se tornou a principal ligação entre Brasil e Paraguai. A mais movimentada de todas as fronteiras brasileiras. Por aqui cruzam todo dia 20 mil pessoas. E a cada ano passam mais de 5 bilhões de reais em produtos contrabandeados, na estimativa da Receita Federal. A ponte foi idealizada para acabar com o atraso econômico da região e aproximar dois países que no passado já haviam se enfrentado numa guerra que durou 6 anos. Mas os engenheiros tinham pela frente um outro desafio tão difícil quanto este para vencer. Transpor o Rio Paraná, que neste ponto tem 450 metros de uma margem à outra. Uma correnteza muito forte e uma profundidade que impressionou os responsáveis pela obra. Eles mandaram um tipo de um peixe de chumbo de 180 quilos. E com um cabo de aço de 3/8, quase da grossura do meu dedo, para soltar esse cabo para ver onde ele ia bater, para depois medir a fundura, mas esse peixe nunca chegou no fundo. Ele não ficou reto, ele ficou assim. Aí foram descobrir que a corredeira no fundo desse rio é uma coisa medonha. Até hoje, eu estou aqui 48 anos de idade, de Foz do Iguaçu, até hoje ninguém falou que sabe a fundura desse rio. Aqui embaixo da ponte... Por isso, e para enfrentar as enchentes e não prejudicar a navegação, a obra mais importante da engenharia brasileira naquela época precisou de um vão livre sustentado por um gigantesco arco de concreto. A armação de ferro foi trazida da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a 1.700 quilômetros de distância. 1.275.520 toneladas. Um símbolo metálico. Dessas, 2 peças estão dentro do rio que caiu, de 10 toneladas cada uma. João Magalhães e Ari Ojeda se aposentaram no DNR, que administrava e fiscalizava a construção.
Eles vieram morar em Foz do Iguaçu para trabalhar na obra em 1957, quando ela começou. Eu vi esse rio caudaloso lá de cima e eu não acreditava que saía essa ponte aqui, não. Aqui embaixo tinha uma plantação de abacaxi, bananal e diz que tinha até onça aí. Mas apesar de todas as dificuldades, a obra do governo de Juscelino Kubitschek levou 7 anos para ser erguida e foi inaugurada 2 vezes. A primeira, pelo próprio Juscelino, em 61, quando as 2 cabeceiras estavam unidas apenas pela armação de madeira. Ela só foi concluída em 65, no governo militar do general Castelo Branco. Nas 2 ocasiões, o presidente paraguaio era Alfredo Stroessner. 40 anos depois, a ponte, considerada até então a obra mais ousada do país, até hoje precisou apenas de serviços de manutenção. Havia na década de 50 um pensamento por parte do governo brasileiro de que poderia haver o risco de guerras aí com nossos vizinhos aqui da América do Sul, e todas as obras que eram projetadas naquela época nas proximidades das fronteiras já eram projetadas se pensando na passagem de equipamentos militares, tanques de guerra e outros equipamentos. Então, por essa razão, ela foi, em relação a obras que nós temos hoje, ela foi, digamos assim, superdimensionada. Os que vieram de longe para ajudar a construir este sonho nunca mais foram embora. 40 anos eu vi ela nascer. Eu estou 48 anos fazendo. Essa ponte representa muita coisa para mim. Minha vida, meus filhos, minha mulher, minha família, meus parentes, meus amigos. Sou feliz, me sinto orgulhoso de ser brasileiro e estar aqui olhando para a nossa obra aí, que eu colaborei uma mínima parte, né? Hoje já se fala em construir uma outra ponte. Ideia que anima os que fizeram parte do primeiro capítulo desta história. E gostaria que saísse outra ponte assim, para me tornar a trabalhar nela. O painel feito por artistas plásticos de Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, foi restaurado para o aniversário de 40 anos da Ponte da Amizade. Ganhou um novo quadro que lembra os sacoleiros, uma frase pedindo a construção de mais uma ponte. Uma solenidade reuniu no Brasil representantes das prefeituras de Foz e de Cidade do Leste, no Paraguai. O dia foi marcado por apresentações culturais dos 2 países. Durante a comemoração, a lembrança ao trabalho dos funcionários que ajudaram a construir a Ponte da Amizade. 30 pessoas que participaram da obra foram lembradas. Seu Eurides recebeu uma placa de recordação. Hoje, com 81 anos de idade, ainda lembra bem das dificuldades que enfrentou no trabalho de construção da ponte. Vinha as perovas de São Miguel do Iguaçu, 120 quilos cada perova, verde. Desembarcava aqui no porto ali e carregava o virtuante. Lá no Paraguai o senhor botava no ombro aqui, era só carreiro. Caía, levantava, que era de fazer ferida aqui. O paraguaio Claudelino Rojas era servente na obra. Eu sinto muito alegria porque estou lembrando aí tempo de trabalho, como estou sabendo tudo como que está, e todos meus amigos, colegas que trabalhavam comigo, sempre estou lembrando, né? Teve ainda o plantio de 4 mudas de ipê roxo, marcando cada uma delas uma década da ponte. 40 años de unión entre 2 pueblos hermanos, así como dice o nome da ponte, da amizade, tem que ser, a ponte tem que ser a união de 2 pueblos hermanos. A comunidade das fronteiras aprendeu a encontrar força uma na parceria da outra. Para finalizar, 2 amantes de esportes radicais desceram de rapel da Ponte da Amizade até o Rio Paraná, levando com eles as bandeiras dos 2 países.